Acontece nesta sexta-feira aqui em Patos de Minas um seminário de prevenção e também enfrentamento a desastres naturais que conta com a realização do Corpo de Bombeiros e de várias entidades parceiras, incluindo a Prefeitura de Patos de Minas e também de municípios aqui da macro-região Noroeste. E para falar mais desse encontro que está sendo realizado aqui, eu estou com o Coronel Casarim, ele que é do 2º Comando Operacional do Corpo de Bombeiros. Explica para a gente a importância de discutir essas ações preventivas aqui na região. Bom dia. A importância ela é de extrema necessidade, principalmente aí pelos fatores climáticos que nós temos visto aí nos últimos dias, na verdade nos últimos anos. E esse seminário é justamente para que nós possamos difundir aí os conhecimentos, não somente difundir, mas como poder estudar e aplicá-los, assimilá-los e colocá-los em prática no dia a dia. Então, são seminários que estão aí tendo os conhecimentos sobre as legislações, sobre as práticas, sobre as boas práticas aí, inclusive de integração entre os órgãos para que possamos fazer aí das cidades cada vez mais resilientes. Dentro das palestras, a gente tem uma com o deputado federal Pedro Ayrara. Explica para a gente como foi planejado esse circuito de palestras, de exposições que acontece nessa sexta-feira. Olha, o circuito de palestras e as exposições foram justamente em relação a pegar pessoas aí que possuem o conhecimento técnico sobre cada área. Igual, por exemplo, aí você citou do deputado Tenente Pedro Ayrara. O Pedro Ayrara, inclusive, é tenente do Corpo de Bombeiros, já passou aí por vários conhecimentos, inclusive Brumadinho, então ele tem esses conhecimentos aí na área de prevenção de risco e desastre. Além do que, hoje faz uma importante atuação dentro do Congresso Nacional em relação aí a várias legislações que envolvem aí a questão da prevenção de risco de desastres. A gente viu essa semana um temporal bem forte em Uberlândia, que chamou a atenção da região, inclusive aqui para Patos de Minas. A corporação, juntamente com a Defesa Civil, está preparada aí para esse período chuvoso, que com o El Niño pode ser ainda mais rigoroso? Não somente está preparada, mas como a cada dia a gente vem se capacitando para estar melhor preparado aí para esses enfrentamentos. Não é à toa que estamos fazendo esse seminário. Agora com o deputado federal Pedro Ayrara, que está participando desse seminário aqui de prevenção e enfrentamento aos desastres naturais. Ele foi porta-voz do Corpo de Bombeiros durante a tragédia de Brumadinho e agora está lá em Brasília. O que o senhor pode dizer com relação aí à legislação e principalmente ao fortalecimento da segurança pública, de enfrentamento do Corpo de Bombeiros? Depois daquela tragédia, a gente evoluiu bastante? A gente evoluiu bastante, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Quando a gente fala dessa temática de desastres, infelizmente a maior parte da população só pensa nisso quando o desastre já está acontecendo. Quando acontece o rompimento de barragem, ou então quando acontecem as enchentes, as inundações, ou as consequências da seca. E o que a gente faz, além de fortalecer as estruturas dos corpos de bombeiros para que elas estejam mais preparadas para lidar com isso, mais treinamento, mais investimento acadêmico, equipamentos de ponta, é também agora no Congresso a gente fazer as modificações legislativas que tornam as cidades mais seguras. Então é obrigar os gestores municipais a eles fazerem os levantamentos de risco, fazerem os planejamentos de contingência, porque aí quando acontece uma situação como essa, uma chuva forte, uma enchente, a cidade está muito mais preparada, não só os órgãos, mas a própria estrutura da cidade. E a nosso propósito ele é sempre o mesmo, que é o propósito de salvar vidas, seja no Corpo de Bombeiros ou seja lá na Câmara dos Deputados. O senhor já teve a oportunidade de ingressar com algum PL nesse sentido, fazer alguma revisão da legislação já vigente? Sim, o avanço mais importante que a gente fez, que inclusive já foi sancionado, foi por meio da Frente Parlamentar de Prevenção de Desastres, da qual eu sou fundador, junto com o deputado Gilson Daniel, a gente fez a mudança nos recursos do FUNCAP. O FUNCAP é o Fundo de Calamidades Públicas, é um fundo muito importante para que a gente tenha dinheiro para poder fazer ações de prevenção, de recuperação, de resposta em relação a esses desastres, só que era um fundo que ele não tinha dinheiro. Agora, 5% dos acordos judiciais e extrajudiciais da área ambiental, eles vão ser destinados para esse fundo, para que a gente possa
ter recurso para poder empreender todas as ações. Essa é muito importante e a gente ainda tem outros projetos de lei que também já caminharam relacionados à responsabilização das empresas no caso delas terem envolvimento com essa situação de desastre, com o rompimento de barragens, vazamento de produtos químicos, para a gente ter bem claro o que elas devem fazer numa situação como essa.